Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniel, eu sou o diretor de vendas aqui da Nilo. E aqui a gente está mais uma vez com o nosso NiloCast, né? O podcast que conecta a liderança de saúde para conversas que importam. Aqui a gente vai falar sobre inovação no paciente, desafios reais e sobre soluções que estão transformando a forma de cuidar. Eu queria já abrir espaço aqui. Toda vez que eu estou sentado nessa bancada, eu convido uma pessoa especial. E hoje eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, que é a Adriana Rangel, e nossa CMO da Nilo. Bem-vinda, Nilo. Adri. Obrigada, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo ou assistindo agora. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutor Zoldan. Um prazer estar com vocês aqui, com o Dani, essa manhã. Hoje a gente vai falar de tecnologia aliada à saúde mental. Cuidar da saúde mental nunca foi tão essencial como nesse momento da humanidade. Não que a gente não tivesse os problemas antes, né? Mas eu acho que eles estão ficando cada vez mais exacerbados. A gente está falando de um desafio que não é só brasileiro, é um desafio global, que afeta não só indivíduos, mas tem afetado todo o sistema de saúde. E, ao mesmo tempo em que a demanda vem crescendo bem rapidamente, a gente ainda lida com bastante preconceito, estigma, barreiras de acesso, sobrecargas dos serviços tradicionais. E é nesse contexto que a tecnologia pode ser um divisor de águas, aproximando o cuidado, conectando profissionais de saúde com pacientes, criando modelos mais humanos, individualizados e principalmente escaláveis, porque a gente tem cada vez mais gente precisando desse tipo de cuidado. Então, é por isso que nós convidamos pessoas de peso, especialíssimas, para estarem aqui com a gente hoje. E eu vou passar a bola de volta para o Dani, para ele apresentar vocês mais detalhadamente. Boa, Adri. Obrigado. A Adri já deu até um spoiler dos convidados, mas temos aqui conosco na bancada aqui Dr. Luiz Zoldan, gerente médico de saúde mental do Hospital Albert Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein, que tem desenvolvido ali os programas inovadores de cuidado e telemedicina, incluindo a unidade dedicada de saúde mental que foi inaugurada aqui em São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E ao nosso lado aqui também temos o Lucas Souza, que é um founder e CEO da Telavita, uma plataforma pioneira de terapia online que vem aí democratizando o acesso de psicólogos e psiquiatras em todo o país. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Odin. Pessoal, vamos começar aqui esse nosso bate-bola e, como de costume, primeira pergunta. Dri. Então, como a gente falou, a gente está num momento de crise de saúde mental. Desde a pandemia, a depressão quase dobrou no Brasil e eu acho que nós somos campeões de ansiedade também. Então, dentro desse contexto, na visão de vocês, vocês podem escolher quem começa a responder, quais são os principais desafios que vocês enxergam hoje na saúde mental no Brasil, tanto do ponto de vista das suas instituições, quanto das empresas e dos pacientes que vocês atendem? Boa. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Feliz de estar aqui. Acompanho o NiloCast há um tempo já. Muito feliz com o convite, de estar com vocês, de estar com o doutor, que já é um parceiro. Respeito muito o trabalho de todos vocês. Então, é isso, né? Sou o Lucas, cofundador da Telavita. A gente está dando só um contexto breve, né? Desde 2016 estou estudando esse mercado. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Então eu tenho toda a licença aqui de falar. Estou mais um lado de prestador, né? Encontrar tecnologias para democratizar. Então, mas muito feliz de ter um especialista que pode me corrigir a qualquer momento aqui do lado. Bom, então desde 2016 a gente está estudando essa tese, né? Estudando das ineficiências, as mazelas. Eu tenho uma experiência profunda pessoal com o tema, assim, de ter vivenciado, né, um ciclo inteiro e experienciado quão difícil é você encontrar um profissional, quão difícil é você encontrar o cuidado adequado e quão difícil é você permanecer engajado num tratamento, né? E esse foi meio que a origem, assim, que caracterizou as premissas da criação da Telavita. Então, quando a gente fala de dificuldade de acesso, é muito grande, né? Em países de países emergentes, 75% das pessoas não possuem acesso ao cuidado adequado. Esse foi um número que chocou bastante a gente lá atrás, né? Então, quem possui, que já é poucas pessoas, não possui cuidado a um acesso adequado. Então, as dificuldades de acesso, elas vão desde
logísticas no início, né? Hoje telemedicina é uma coisa muito comum, muito popular, antigamente não era, né? Você tem uma concentração, acho que 90% dos profissionais estão aqui no Sudeste, então a realidade de quem está no Sudeste é muito diferente de quem está no Sul, então tem uma questão de acesso que foi muito resolvida pela telemedicina e uma questão de qualidade nesse acesso, né? Qualidade nesse cuidado, que é dado muito pela capacidade de você gerenciar linhas de cuidado, para você gerenciar acesso de forma adequada para quem precisa no momento de quem precisa. Mas a nossa experiência... Adri, aliás, sua pergunta, pode repetir? Quais são os maiores desafios que você enxerga hoje no cenário de saúde mental no Brasil? Perfeito. No que diz respeito... os desafios, não só gerais, mas assim, para a Telavita, quais são os maiores desafios? Para os profissionais da Telavita, para o atendimento, tipo de atendimento que vocês fazem? Perfeito. Bom, são imensos desafios, acho que nessas 3 âmbitos aí, né? Profissional, paciente e os pagadores, que são os nossos parceiros que hoje consomem esse serviço. Assim, uma cadeia, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Uma cadeia que tem um ritmo de inovação mais lento do que a capacidade que se tem hoje de tecnologia de inovar, né? A gente tem um mercado mais ou menos entre 50% é o mercado de saúde pública, 25% é o mercado de saúde suplementar e tem mais outros 25% que eles falam que é out of pocket, né? Quem teoricamente paga, né? Tá mais ou menos dividido assim. A gente está muito focado hoje na saúde suplementar, que é dentro da saúde corporativa e a saúde de planos de saúde. Para a gente, a maior dificuldade hoje é a distribuição desse serviço em si. Não é a qualidade do cuidado, mas a distribuição. Como é que a gente distribui para mais pessoas, né? Porque dentro da saúde suplementar você tem um modelo de distribuição que ele é levemente rígido, assim. Você tem tabelas de valoração específicas, você tem modelos de remuneração e incentivo específicos. Então eu diria que a dificuldade hoje está mais concentrada em distribuição, do lado de entregar para mais pessoas, ativar mais pessoas, e do outro lado o estigma, que ainda existe. Né? O tema ele ganhou uma popularidade muito grande. Acho que a gente viu isso acontecer de uma forma, né? O doutor está mais tempo do que eu nesse mercado, até tenho curiosidade de entender a sua perspectiva nisso, mas o estigma ele reduziu muito, né? Um tema que está central, mas ele ainda existe, né? A gente atende diversas populações, desde pessoas extremamente instruídas como pessoas de campo, assim. Então acho que são esses os dois maiores desafios. Como é que a gente reduz esse estigma e de fato coloca essa pauta como uma pauta relevante, não só para o pagador, mas para o paciente? A importância, eu acho que ela está tomando um tamanho, mas ainda não sei se ela foi vivificada, internalizada por muitos desses pacientes. E como é que a gente discute a cadeia para a cadeia otimizar a distribuição disso? Como é que a gente repensa os valores de repasse, por exemplo? Como é que a gente repensa os incentivos para bons profissionais estarem incentivados a estarem dentro dessa cadeia e, consequentemente, se entregar um bom cuidado? Enfim, acho que os problemas são onde a gente poderia gastar mais tempo, mas eu resumiria dessa forma. Obrigada. Acho que o Lucas já trouxe aí bons componentes dessas barreiras e desses desafios, né? Acho que a gente enfrenta desafios bastante semelhantes em termos de serviços, né? Mas acredito que em termos globais o Brasil enfrenta um grande desafio que é um subfinanciamento dessa área, né? Da área de saúde mental. Quando a gente olha para, acho que, claro, esse subfinanciamento ele também é global, como você colocou, né? É uma crise global, não é só uma crise brasileira. Mas quando a gente olha, por exemplo, tem um reporte da McKinsey que fala que globalmente investe-se em torno de 2% dos recursos em saúde são destinados para a saúde mental. Isso globalmente. No Brasil, estima-se algo em torno de 1% apenas. Só que a gente está falando de 20% de população adoecida. Essa conta não vai fechar. Então, acho que o primeiro grande desafio é isso. Né? Existe um subfinanciamento, existe uma rede, tanto no cuidado público quanto no cuidado privado, seja out of pocket, seja da saúde suplementar, uma rede completamente fragmentada, num cuidado que deveria ser integrado. Né? É uma rede que está bastante sobrecarregada quando a gente olha para o cuidado público. Né? Os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, eles não dão conta de todos os casos. Né? Então, eles acabam recebendo casos de alta complexidade, sendo que os casos de alta complexidade inspiram, inclusive, mais cuidados do que os CAPs podem oferecer. A gente não tem uma rede adequada, inclusive de internação, né? No processo de reforma psiquiátrica brasileira, a gente teve um desinvestimento aos manicômios, o que foi super positivo, super importante, e um investimento no cuidado comunitário, mas longe de ser o suficiente, porque o que deveria-se, na verdade, fazer não é desinvestir dos hospitais psiquiátricos e investir na psiquiatria comunitária no lugar, mas justamente investir em ambos. Né? Então a gente continua capenga, digamos, em termos desse fechamento desse arco de cuidado.
E aí, somado a isso, a gente tem a questão do estigma e do preconceito, né? Ainda hoje, transtornos mentais são vistos como muito mais falhas de caráter, questões... não questões biológicas, não questões psicológicas, não questões que inspiram cuidado, mas que são culpa somente do indivíduo, né? E ele que tem que lidar com isso sozinho. Sendo que a gente está falando de alguém que está numa situação de absoluta fragilidade, que não está conseguindo lidar com aquilo sozinho, e não por uma falta de recursos pessoais, mas também por um adoecimento, que passa por algo químico-biológico, que passa por algo psicológico em relação a traumas, negligência parental e uma série de outras coisas, passa por um contexto social, e nada disso é visto. E a gente acha que tratando só com um psiquiatra resolve, só com um psicólogo resolve, só com um assistente social resolve. Não. Né? Precisa de uma estrutura de um tratamento integrado, né? Que garanta que o paciente consiga ter uma navegação por todas essas etapas de cuidado, para que ele não desengaje e desacredite do tratamento. Porque é isso que acontece muitas vezes. Ele recebe um cuidado fragmentado e ele não entende este cuidado, né? Não entende a complexidade, inclusive a completude desse cuidado, e acaba, de fato, desengajando do tratamento. E aí a gente tem mais complexificação, porque esse estigma faz com que as pessoas não busquem cuidado ou busquem cuidado de forma tardia. E claro que a eficácia dos tratamentos, em casos tardios e muito mais complexos, ela é menor. Né? Se a gente fizer o tratamento muito mais precoce, a gente vai garantir de fato que as pessoas consigam esse acesso a esse cuidado. Eu imagino, inclusive, que as pessoas desengajem exatamente porque elas começam a se sentir melhor e pensam, então agora eu não preciso mais. E eu vejo muito assim, né? Eu tive uma situação familiar muito forte na minha vida sobre saúde mental e muito desse processo não está só também no estigma da identificação da pessoa e falar que ela tem um problema de saúde mental. É também a família entender que a pessoa tem um problema de saúde mental. Absolutamente. Então, e a mudança que isso vai acarretar, né? E até por similaridade, né? Só para a gente falou de navegação, por similaridade a gente fala sobre um paciente oncológico que vai ser navegado porque vai mudar a estrutura familiar, vai ter vários processos e todo mundo fala, nossa, temos que olhar isso porque é um problema sério de saúde. É a mesma lógica, é o mesmo processo, é um paciente que vai ter que saber o que vai ter que lidar com ele quando ele é identificado com um problema de saúde mental, vai ter uma mudança familiar para acomodar esse processo. E ele deve gerar, se eu não me engano, muito mais impacto social, financeiro em todo o processo, quanto um oncológico. E a gente não discute isso da mesma forma, né? Globalmente, gera muito mais incapacidade que o paciente oncológico. Perfeito. A carga global dos transtornos mentais, ela supera doenças cardiovasculares, pulmonares e oncológicas somadas. É bom que você já até matou minha pergunta, que era essa daí mesmo. É isso. O impacto é gigante. O impacto social sobre esse processo já está sendo mensurado, Sim. Já está sendo identificado. E quanto a participação das famílias tem impacto na melhoria desse processo? Na visão de vocês. Eu acho que vocês falaram, é uma questão sistêmica, assim, né? Mais uma vez, a minha experiência me expôs muito a esse processo de que, sim, o estigma ele não é só para com um possível paciente ou com uma possível pessoa, né? É uma questão sistêmica, tem uma questão social que vai da família ao ambiente de trabalho, né? Que vai dos amigos à própria estrutura hospitalar ou assistencial que essa pessoa possa ter, né? Eu acho que é absurdamente importante. Só que é muito... Todas as vezes que eu vejo falar sobre isso é um pouco romântico, assim, vamos mudar a sociedade para que... Acho que esse olhar é muito válido, mas como é que se discute isso de forma pragmática, assim mesmo, né? Como é que eu penso sistemicamente em criar apoios e alguma consciência social que saiba acolher pessoas, que saiba identificar casos, que saiba entender que, poxa, eu posso estar realmente com uma questão emocional, assim como eu posso estar com uma questão gástrica e que ninguém vai me julgar no outro dia, né? Eu fui voluntário muito tempo do CVV, então me expus bastante a esse lugar do RAPS, né, e o CAPS como estruturas sociais que vão além da assistência e da intervenção em si. E aí eu vi o quanto que as pessoas realmente precisam de suporte. Né? Existe uma crise crônica de escuta, né? Por exemplo, que é um dos elementos aqui. Né? Então, você que lida com pessoas, você que é uma liderança, você que tem um filho, uma filha, você que tem uma família, é papel e responsabilidade sua
amenizar esse processo, apoiar esse processo, né? Quando a gente ainda tem uma postura muito de terceirizar isso. Não, problema seu, cara. Né? Gosto muito de uma frase que é para você criar uma criança, takes a village, né? To raise a child takes a village. Então é muito mais do que dar um alimento, dar uma educação pontual e eventualmente dar acesso a uma estrutura de assistência ali. É preciso pensar no social, ele está intimamente relacionado tanto com a evolução dessas patologias quanto com o agravamento delas, que uma vez já estão instaladas ali, né? Bom, acho que isso eu imagino também que dentro desse problema sistêmico existe um problema de viés geracional também, né? Que talvez não seja tão facilmente suplantado pela educação do público. Porque, por exemplo, na minha geração, a ansiedade é mimimi. Então, eu acho que transformar toda uma sociedade provavelmente é bem complexo. Mas a gente está falando de um efeito pirâmide, né? Numa pirâmide que, claro que a gente está falando de uma transformação da sociedade. Mas a gente está falando também de gente que já dá para ser trabalhada, que já é um público elevado, e o quanto a pandemia mudou esse processo da gente. Eu acho que eu queria entender de vocês, porque eu acho que esse efeito do que aconteceu agora, da regulação e do que está sendo discutido sobre isso, também tem um efeito do que está vindo e o tamanho do problema que tem que ser lidado na mesa. O que intensificou pós-pandemia, na visão de vocês, e principalmente o que está se discutindo com relação ao acesso? Melhorou, piorou? Estamos tendo mais acesso? Estamos tendo menos acesso? Esses assuntos sendo discutidos permitem esse tipo de garantia de acesso às pessoas? Acho que a gente tem inúmeros desafios desde a pandemia, né? Então, o Lucas estava trazendo aqui essa questão da complexidade do cuidado em rede, da necessidade de apoio, suporte, né? Saúde mental não é do indivíduo, né? É do coletivo. Né? Saúde mental tem a ver com bem-estar social, tem a ver com bem-estar, além do bem-estar psicológico e além do bem-estar físico e subjetivo, né? Então, o cuidado coletivo ele é essencial para a garantia da saúde mental, para a garantia deste cuidado mais holístico. Quando a gente tem um processo pandêmico que envolve toda a sociedade, né, e, de certa forma, a pandemia só foi o abrir da latinha, assim. Perfeito. Né, porque já estava tudo em ebulição ali. Estava tudo em ebulição. E a gente tem um processo gigantesco que muda da noite para o dia o estilo de vida das pessoas, para um estilo de vida mais enclausurado e mais digital. Sim. E aí, claro, a gente vai falar aqui sobre tecnologia, sobre digital, mas a gente também tem que fazer uma crítica sobre o que o digital também pode trazer de negativo. Né? E este processo de digitalização da sociedade também foi um processo de isolamento e de deterioração do que a gente chama do eu social. Né? Da tua capacidade de fazer conexões, da tua capacidade de treinamento de habilidades socioemocionais, da interface. Por que tem até notícias saindo sobre o fim das baladas em São Paulo? Impressionante, né? Impressionante, né? E por quê? Porque as pessoas têm preferido ficar nos seus quartos assistindo os streamings da vida, que tem algoritmos que são feitos para deixá-las presas ali àquele produto. Né? A gente ainda não discute muito o impacto disso, de fato, na saúde mental global. Eu estou preocupado até com as crianças hoje que não sabem brincar. Por que a Austrália acabou de decretar uma lei que proíbe redes sociais para menores de 16 anos? Menores de 16. Proibiu no país inteiro. Nossa. Todas as redes sociais. E que está sendo um grande ponto de discussão. Eu não estou dizendo que isso seja correto também. Porque para os adolescentes que já utilizaram, inclusive, as redes sociais, existe todo um movimento de nós estamos sendo excluídos digitalmente. Vocês têm que discutir regulação. Vocês têm que discutir as formas de lidar com as redes sociais. E não uma proibição completa. Mas ainda assim, um processo de regulação leva tempo, demora um entendimento, e que aquele país optou, então, peraí, a gente vai bloquear tudo agora e vamos estudar esse processo. Né? E talvez seja um caminho. Né? Porque, sim, existem impactos, e não estou também culpabilizando toda essa pandemia que a gente tem, né? Bem, entre aspas, pandemia, porque a gente está falando de uma doença infecto-contagiosa, né? Mas esse aumento expressivo da epidemiologia dos transtornos mentais, não dá para imputar somente no aspecto mundo digital e redes sociais. Perfeito. A gente tem todo um processo também de uma escolha de estilo de vida, de sociedade também, que a gente vem fazendo, que impacta necessariamente. Né? Somado a isso,
ecoansiedade, alterações climáticas, liberação de bets, jogos de apostas, uma série de novos fenômenos que estão sendo incluídos na nossa vida sem uma boa gestão. Então você tem cada vez mais estímulo. Estamos falando TDAH. Todo mundo agora tem TDAH. Não estou dizendo que TDAH não exista. E existe, tem tratamento, tem cuidado. Mas, será que a gente não está falando que a gente está com tanto estímulo que eu não consigo sustentar a atenção, que eu não consigo manter a atenção? E aí eu acho que eu tenho um problema, sendo que, na verdade, o problema está no ambiente. Exato. Né? E na falta de cuidado e da gestão do ambiente. Né? Então, eu enxergo um pouco dessa forma. E esse problema é um problema grave, porque hoje em dia a vala comum do eu tenho isso e vai... E, quando a gente fala de acesso, né? Alguém que tem um problema está no meio dessa fila, né? Está tentando acessar alguém que realmente tem um problema, mas tem um monte de gente que está ali falando, meu filho tem, mas na verdade não leva para brincar, não leva num parque para gastar energia, meu filho tem, sei lá, eu tenho. E coitado da pessoa que realmente tem, que está nessa fila também de entrada. E aí acho que é um ponto importante que aí sim a gente tem que falar da tecnologia que traz esse benefício de chegar a mais gente, conseguir classificar melhor e tudo mais. Falando em fila de entrada, uma pergunta para o Lucas. Como vocês, na Telavita, veem essa democratização do cuidado online como uma forma, um novo ponto de acesso, uma forma de democratização, de expansão das entradas para esse tipo de cuidado? Legal. Bom, a gente vê como mais pessoas precisam do cuidado adequado. Mais pessoas possível, dentro de um orçamento específico, precisam de mais cuidado adequado. Né? A gente não acredita que democratizar é dar acesso somente. É também, mas não somente. Né? É preciso dar o acesso adequado, mais uma vez. Né? E aí, como que eu dou acesso adequado? Tem uma pauta muito grande em saúde, que é a capacidade de fazer gestão de saúde, assim mesmo. Né? Existe um nível de improdutividade muito, muito relevante dentro do mercado de saúde quando se compara a outros mercados, financeiro, logística, etc. e tal, né? Se eu não me engano, acho que tem 20% ou 30% do gasto com saúde, acho que padrão americano, assim, é, entre aspas, desperdício, né? Tem várias coisas ali dentro, exames duplicados, cuidado inadequado e etc. e tal. E é muito legal que eu percebi, acho que nos últimos 15 anos, assim, veio essa pauta de como é que a gente traz mais gestão para a saúde, como é que eu trago as boas práticas contemporâneas de gestão para a saúde, né? Desde como é que eu aplico agilidade, como é que eu coloco método científico para testar processos também dentro, né? E assim nasceram várias soluções, várias ferramentas, a Nilo é uma delas, inclusive, que é como é que eu garanto que a pessoa tenha o cuidado certo, no momento certo, no nível certo, né? Para eu não gerar esse estresse de acesso que como se tem. E é exatamente isso que acontece. Você vai no pronto atendimento, talvez o doutor saiba até mais do que eu, tem um monte de gente que não precisaria estar no pronto atendimento, que está gerando fila, gasto para o sistema como um todo, de forma ineficiente. Acho que o acesso em si, por exemplo, da telemedicina, consigo conter um pouco disso. Mas não é só no acesso, é o acesso adequado. Então, como é que eu trabalho níveis de cuidado? Como é que eu entendo que nível você está e como é que eu distribuo o nível que você precisa, né? Com esse, vou chamar de, com toda a licença, de generalizada ansiedade que se criou sobre o tema saúde emocional, todo mundo falou, preciso de terapia, preciso de terapia, preciso de terapia. E as empresas, eita, eu preciso dar terapia para todo mundo. Então, existiu-se uma demanda com baixo nível de consciência de que ter acesso era a solução do problema. É evidente que ter acesso é parte da solução do problema. Mas é evidente também que não é a solução final do problema. Então, assim, acesso é uma dessas partes, né? Então, facilitar o acesso, ter uma boa experiência e ter uma boa navegação durante o seu processo de tratamento é uma coisa que é muito importante. Mas antes disso, precisa-se de uma inteligência para garantir que o acesso que você está tendo é o acesso adequado. Você precisa bem, mesmo... Né? Classificar bem essa pessoa, né? Exatamente. Que é mais ou menos o que a gente tenta fazer lá na Telavita. Então, entende o momento que você está, entende se já tem uma patologia, qual que é o grau dessa patologia e colocar você dentro de uma linha de cuidado otimizada para essa patologia ou para esse caso em específico, né? Tem tanto esse cenário no qual a gente faz classificação, quanto o cenário que a gente já recebe classificado de um centro de gestão. Por exemplo, a gente é parceiro do Einstein há um tempo já, e eles fazem esse trabalho muito bem, então eles encaminham onde eu tenho essa identificação. A gente chama extensão da estrutura assistencial. Então, a gestão ela não pode ser desconectada, e a gente viu muito nesse início de pandemia, né? Nesse aumento virtuoso que a gente teve da demanda, a falta dessa compreensão, assim, pelo menos essa foi a nossa impressão. Assim, muitos e muitos compradores da Telavita vinham com um nível de consciência do que era dar esse suporte muito baixo.
Hoje mudou. Eu acredito que a gente está indo para uma segunda onda do qual esse nível de consciência já é maior. Poxa, já não é um acesso pelo acesso. Peraí, quem está por trás disso? Como é que você mensura isso? Qual que é a previsibilidade disso, né? E para isso precisa se fazer gestão. E fazer gestão você precisa fazer navegação, cruzar dados, né? Enfim. Então acho que essa é a minha visão geral. Como tudo. Eu acho que o Lucas trouxe um ponto que para mim é o mais importante nessa discussão, né? A questão da existência de linhas de cuidado. Uma coisa de fato é você dar acesso. Então, mas olha, no teu contrato você só pode dar 4 sessões por pessoa, tá? E não é no mês não, é isso que ela tem. Mas tá, se essa pessoa tem depressão, o que eu vou cuidar com 4 sessões? Se essa pessoa tem um quadro de um transtorno de ansiedade, o que eu vou cuidar com 4 sessões? Né? Então, há um cuidado para não atuar com psicoterapia, por exemplo, como uma commodity que de fato você só dá um acesso absolutamente ingerenciado, né? Então não, dê acesso de fato a quem precisa, né? Então como é que você está fazendo essa triagem, esse diagnóstico, essa classificação? Em que linha de cuidado ela está sendo navegada? Né? Ela tem um transtorno mental grave e persistente? Né, que é algo que inspira cuidados contínuos ao longo da vida, ou ela tem o que a gente chama de um transtorno mental comum, que tem alta, né, que tem um processo, inclusive, que leva a um número de sessões. Geralmente você consegue ter um desfecho, medir esse desfecho, que é isso. Infelizmente, em saúde mental no Brasil, ainda no mundo, de forma geral, a gente tem pouquíssimos indicadores de desfecho ou locais que trabalham, de fato, com essa avaliação de indicadores de desfecho, né? Então, se está reduzindo sintomas, se não está reduzindo sintomas, se o tratamento está sendo efetivo ou não está sendo efetivo. Quando a gente vai olhar em termos, por exemplo, de psicoterapia, a gente tem mais de 150, 200 linhas diferentes psicoterápicas e cada uma com evidências diferentes para diferentes tipos de transtorno. Né? Não adianta eu oferecer um tipo de psicoterapia, vou citar aqui, uma terapia dialético-comportamental que tem evidência, por exemplo, para pacientes com transtorno borderline, que tem evidência para pacientes com alguns outros tipos de ajustamento, mas que não tem evidência para um paciente, por exemplo, com esquizofrenia. Então, tem coisas que não casam, né? E não faz sentido. Então, não pode ser um marketplace que você vai lá e... eu vou consumir... Não. Né? Porque isso é absolutamente improdutivo. Né? Você vai começar uma terapia que não vai servir para você, que você não vai se identificar, você não vai se beneficiar, você vai desistir e falar, a terapia não serve para mim. Quando, na verdade, aquela terapia que não servia para você. Né? A gente tem muito pouco protocolo, manual. Na verdade, existe muito protocolo e manual, mas utiliza-se muito pouco no Brasil no campo da saúde mental. Né? Então, ter de fato uma linha de cuidado é essencial para que a gente gaste com aquilo que tem que gastar. Por quê? Cuidado em saúde mental é RH dependente. É um cuidado caro. É um cuidado que tem um custo. E que eu não posso subestimar, inclusive, esse custo e não pagar adequadamente um profissional, porque ele não vai ter motivação para fazer seu trabalho. Né? Então, como é que a gente equilibra todas esses pratinhos aí, de fato, para entregar um serviço decente? Né? Sim. Isso, perdão, pode falar. Eu acho que adicionando, assim, existe foi muito surpreendente quando eu entendi isso de verdade. Na saúde como um todo, existe uma grande deficiência na capacidade de mensurar retorno como um todo. Não só na saúde mental. A saúde mental está conectada a outras coisas. Né? Tem muitos outros sintomas, somáticos ou não, que estão associados à minha emoção e diversas outras linhas também. Tem um caso que a gente recentemente estava estudando com um cliente nosso. Ele estava vindo para a Tel Aviv, de um outro lugar há muito tempo já. De que tinha um paciente que tinha declarado já intenção suicida, né? E aí ele tentou uma vez se suicidar, e aí não conseguiu. Aí quebrou uma série teve algumas fraturas e tal. Entrou numa linha de cuidado, não assistiu. Na verdade, não era uma linha de cuidado, entrou na terapia, foi no plano lá, né? Tentou navegar, eles viram que eles foram em 4 diferentes clínicas. Isso faz 18 meses, mais ou menos. E aí tentou uma segunda vez, foi parar no pronto atendimento, não teve muitas complicações. Voltou, aí o médico receitou de novo, ele foi para uma outra clínica presencial, isso aí, no interior. Depois ele tentou a terceira vez e de uma forma um pouco mais severa, assim, quebrou diversos ossos, assim, ele pulou de alguma altura e tal, quebrou diversos ossos e não faleceu.
E aí ficou mais de 1 ano internado, assim, teve uma série de procedimentos lá e acabou custando, acho que 450... Bom, não lembro o valor certinho, mas um valor muito grande, assim, né? Como é que eu linko uma coisa com a outra? Evidentemente que uma coisa está linkada, que esse paciente assistido no momento... Claro que tem muitas complexidades aqui, né? E mais uma vez, com toda a licença, não sou profissional de saúde, mas como é que eu assisto esse paciente para entender esse momento específico dele anterior, garantir que ele está bem assistido e, eventualmente, dar mais sessões do que a média, ou seja, dar o cuidado adequado para esse contexto e evitar um desfecho desse tipo. É evidentemente mais economicamente mais viável, né? Uma visão mais fria, mais super parte do sistema, eu fazer com que essa inteligência prévia, né, para garantir que esse ciclo se fecha de uma forma não trágica como essa, né, que seria o pior dos desfechos, acho que saúde emocional. E aí a gente foi olhar essas contas, não tinha noção, assim, tipo, o plano, esse era um auditor, né, parceiro da Telavita, estava explicando essa rota desse paciente, o quão era previsível. E, de fato, era previsível por todos esses sinais. Mas os indicadores já iriam apontar essa... Pois é, claramente. E aí, muitas vezes, você chega no final desse ciclo e o plano nem entendeu a associação, não, ele sofreu um acidente, assim, você tem um baixo link que... Eu fico muito surpreso, porque você pega o mercado financeiro... Obviamente, né? Tem todas as suas particularidades de logística, você tem uma capacidade de associação, né? De regressão de absurdamente maior, assim. E isso custa para todo mundo, para mim, para você, porque é o mesmo sistema, o bolso é o mesmo. No final do dia, fica restringindo o acesso porque tem uma baixa... Essa tem é uma desconexão. Eu só ia comentar que tem uma desconexão muito grande, né, entre os pontos. Sim. Exato. Essa era uma situação, por exemplo, neste caso, este paciente, se ele estivesse numa linha gerenciável, uma linha de cuidado para pacientes com ideação suicida, sim, primeira coisa que você tem que fazer, né, um monitoramento contínuo até que este risco esteja mitigado. Então não tinha ninguém ligando para ele, vendo se ele conseguiu a terapia, qual que era a frequência da terapia, se ele estava em tratamento psiquiátrico, se ele conseguiu aderir às medicações, se ele conseguiu comprar ou consumir as medicações. Né? Então, numa situação em que você coloca, por exemplo, esse paciente num processo de vigilância, você consegue, inclusive, muitas vezes, no tratamento ambulatorial, tirar o paciente de uma situação grave. É um paciente que poderia ter indicação, por exemplo, de tratamentos mais inovadores, como o uso da ketamina, né? Seja aí por via intranasal, seja por infusão, poderia ter sido encaminhado. É um tratamento que seria muito economicamente menos custoso e, claro, em termos de valor, primeiro, a gente está salvando uma vida, né? Segundo, salvando alguém de sequelas para o resto da vida por uma série de fraturas. Né? Então, existe recurso para. Sim. A gente só precisa saber colocar esse recurso na hora correta. Sim. Por meio de uma linha de cuidado. E a gente fala muito do seu ponto, né? Eu estou juntando peças de um quebra-cabeça que aqui na Nilo a gente olha muito sobre essa lógica de gestão de saúde populacional e como a gente entrega para os nossos parceiros capacidades para melhor gerir, né? E vocês falaram de capacidades inerentes, né? Você falou do contato. Eu preciso contactar ele. Mas talvez tem vários agentes que pinga de pessoas e não tem um contato direto com ele. Vocês falaram elementos de navegação, né? De, olha, sua próxima etapa. Você já cumpriu essa etapa? Você já fez essa próxima etapa? Você já fez... Ah, entendi. Indicadores de tipo classificação, né? Scores e tudo mais. Saber aplicar um questionário, se gratificar, colocar isso numa visão que, beleza, esse é esse é aquele. Eventos, né? Eventos, dados e informações de eventos que chegam para que eu possa falar, beleza, ele teve... Pô, passou no pronto-socorro de novo, Peraí, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso dar uma olhada. Então, são vários elementos que a gente... Às vezes, a gente simplifica demais a jornada de um paciente, a jornada de uma pessoa, né? Acho que, independente de ser paciente, nós estamos falando da pessoa, né? A jornada de uma pessoa onde ela te fornece dados e informações e muitas vezes isso não é capturado e principalmente não é trabalhado para a pessoa certa para fazer alguma ação, né? E aí eu queria juntar nessa minha pergunta aqui, como é que vocês têm feito essa ideia de conseguir captar as pessoas, né? Então, como é que a tecnologia está ajudando vocês a captar essas pessoas ou buscar essas pessoas para serem mais acolhidas? E como é que, na visão de vocês, a tecnologia ajuda vocês nesse monitoramento mais contínuo? Eu acho que a gente nunca teve tão amparado de tecnologias para se fazer isso na história, assim, né? Saúde é extremamente tecnológica há muito tempo, né? O método científico vive firme ali, mas existe um elemento de
sistêmico que é uma certa fricção para a inovação. A gente até estava falando brevemente sobre isso, né? Por diversos motivos. Mas hoje ela é a maior aliada, né? A nossa visão simplista assim, da nossa arquitetura é juntar a estrutura assistencial com tecnologia para melhorar o cuidado. Essa é a equação simples. Assim. Claro que ela é extremamente complexa, mas ela é simples. Né? Então a gente é uma instituição de saúde, mas com base 100% tecnológica. Então que dado é como a gente consegue coletar, como a gente consegue processar para melhorar esse cuidado. Um desafio monumental, evidentemente, mas o que a gente já tem usado e visto hoje, né? Uma das nossas premissas é o vínculo. Assim. Então, estabelecer o vínculo com o paciente é uma coisa que garante maior engajamento, garante maior identificação, a gente entende qual é o nível de motivação que ele está de entrar nesse tratamento e isso tem melhorado muito as nossas taxas. Né? Então, conseguir se comunicar eficientemente com esse paciente, aonde ele está, quando ele pode, é uma coisa muito, muito interessante. E com tecnologia, a gente consegue acessar o WhatsApp desse paciente, que é um canal que já existe, eu não preciso que ele acesse um portal de nenhum lugar. E eu consigo otimizar isso, né? Acho que a capacidade de personalização que a tecnologia traz como um todo, sem ser específico a nenhuma delas, é muito grande. Falar com o Cris do jeito que você quer, no momento, no horário que você quer, como você melhor entende, é muito mais eficiente do que eu te mandar uma cartilha de 10 itens que você... Né? Então eu falo no momento, no canal e da forma com que a tecnologia permite que faça isso. Se eu mais personalizado que eu puder ser para o seu contexto, maior vai ser a minha capacidade de convencimento para você também, maior vai ser a sua capacidade de entender o que eu estou falando, né? Então, poucos exemplos para tangibilizar. Assim, a aplicação desses formulários, por exemplo, via WhatsApp é uma das coisas que dá muito certo. Uma coisa é fazer via WhatsApp, outra coisa é fazer via um questionário imenso que eu mando com 27 perguntas para você responder. Então, outra coisa, esse Patient Relationship Management aqui, né? Como é que eu consigo entender o seu momento e, a partir dos seus eventos, fazer algum outro evento para você. Então, uma espécie de CRM para pacientes. Funciona muito bem. Então, cruzar as informações que você... De acordo com as informações que a gente coletou desse mapeamento, otimizar a comunicação para você. Mas eu acho que o grande elemento que eu queria deixar é a personalização. Assim, as linhas que a gente mais consegue personalizar são as linhas mais efetivas que a gente tem. E acho que a tecnologia, seja inteligência artificial, seja os mecanismos de comunicação agora, seja as próprias LLMs em si, ou machine learning, para conseguir entender os padrões específicos de uma pessoa, como é no nosso caso de psicoterapia, isso é super, super relevante. Eu consigo aumentar muito a capacidade de personalizar tanto o que eu falo e quando eu falo. E isso tende a aumentar muito o engajamento. Por que é muito importante? Porque acho que a saúde veio como um todo muito generalizada. Assim, né? Os protocolos eram para todos. E hoje a gente atende desde policiais militares, que têm uma realidade de vida e rotina completamente diferente, até startups, por exemplo, ou empresas de finanças assim, que têm uma rotina e um dia a dia muito diferente. Né? Então, personalizar, eu acho que é um dos grandes elementos da tecnologia. E eu acho que a gente está começando a falar de verdade em prevenção mesmo, a partir da tecnologia também. Então, a capacidade de processar uma alta quantidade de dados para gerar padrões e, a partir desses padrões, entender propensões e probabilidades e, a partir disso, fazer ações de forma preventiva. Né? Então, personalização e prevenção acho que são os grandes outcomes assim, que a gente já tem visto de forma sutil, mas que eu acredito muito que virá no futuro. Ótimo. Acho que até para tangibilizar um pouco do que o Lucas está trazendo, né? Quando ele fala de personalização, por exemplo, hoje já tem tecnologias em que, por meio de poucas perguntas ou de uma fala ali do paciente de qual que é a situação que ele está vivendo, a gente já conseguiria, inclusive, fazer um match com qual será que é o melhor profissional para cuidar deste paciente. Então, aí você tem uma indicação ou do terapeuta ou do psiquiatra que cuida daquela questão específica, e não só cuida daquela questão específica, mas a gente tem dados de literatura robustos, por exemplo, dizendo que, por exemplo, um paciente negro que esteja vivendo questões de racismo, ele se beneficiaria mais de um terapeuta negro. Né? E aí a gente conseguiria, de fato, fazer essa indicação, por exemplo, entendendo melhor essa situação. Uma paciente mulher que está com uma questão de violência doméstica em casa, ela se beneficiaria mais com uma terapeuta mulher, por uma questão de identificação. Né? E aí, às vezes, até se a gente consegue falar para o paciente assim, conta um pouquinho aqui para a gente na tecnologia os teus valores. E a gente possa linkar com os valores expostos pelos próprios terapeutas, por exemplo, pelos próprios psiquiatras. Isso geraria mais engajamento, né? E mais retenção, de fato, no cuidado. Então, acho que é um exemplo de personalização e que já vem sendo executado. Né? E que tem um potencial muito maior, que hoje a gente já tem capacidade para
criarmos, por exemplo, avatares que possam conduzir, não digo a psicoterapia em si, eventualmente até cheguemos nesse ponto, eu acho que a gente não tem maturidade para isso ainda, existem alguns chatbots e algumas tecnologias aí sendo testadas, mas vamos lembrar que a gente sempre precisa testar e validar tecnologias antes, né? E o que tem se visto em termos de engajamento com tecnologias puramente sem contato humano é que gera baixo engajamento ao longo do tempo, né? Então, quando tem permeado por contato humano, isso traz mais, de novo, identificação, personalização e melhora o engajamento. Então, as terapias digitais elas podem escalar muito cuidado, mas aparentemente precisam ser mediadas por contatos humanos. Né? Então, isso é uma situação, por exemplo, de personalização que para mim é super interessante. Outro ponto que a tecnologia vem e já tem algumas startups desenvolvendo algo nesse aspecto, que é uma primeira consulta com um avatar que depois te dá o principal diagnóstico. Qual que é o principal tratamento de acordo com as principais evidências, recomendação de criticidade, então você consegue qualificar a tua fila de espera, porque ele vai entrar e acessar aquele avatar a qualquer hora, fazer essa primeira avaliação, e ali eu qualifico, esse paciente está com intenção suicida, ele é grave, ele precisa de atendimento agora, eu já disparo para o serviço, você precisa captar esse paciente agora. Né? Ou não, esse paciente pode aguardar 1, 2 semanas. Né? Então, isso qualificaria muito, de fato, essa espera do paciente, né? E conseguiria, de fato, trazer muito mais produtividade. Que legal. Posso adicionar uma coisa, acho que também tentando tangibilizar essa parte da assistência, assim, que a gente já tem feito, né? Eu acho que a gente está na era assim, de coletar mais dados, na minha visão. Né? As tecnologias estão permitindo que a gente colete mais dados em escala, então, em outros modais. Antigamente, eram muitos dados de testes clínicos, né? Antigamente, né? Muito baseado em testes clínicos e na própria declaração do paciente. Hoje, como o doutor está falando aqui, eu consigo, através da sua voz, através da sua expressão facial, conseguir, não com 100% de assertividade ainda, mas a gente fez alguns testes lá em 88, por exemplo, em anamnese da psiquiatria mesmo. Assim. Então, o médico faz um diagnóstico, você passa por essa mesma inteligência artificial, do qual você troca algumas mensagens com ela, pega o padrão do seu rosto e com 88%, 85% de precisão, o diagnóstico é mais ou menos o mesmo. Ou o pré-diagnóstico é mais ou menos o mesmo, né? Anamnese. Então, isso traz eficiência. Primeira coisa. Então, e precisão também, que é uma outra expectativa, eu diria assim, comparar com essas tecnologias. E o segundo ponto, e aí você tem os wearables, né? Eu consigo ver a sua qualidade de sono, eu consigo ver o quanto que você se movimenta, tem uma correlação evidentemente direta com a sua emoção. E eu acho que a produtividade nas transcrições da consulta também foi uma das coisas que mais chegaram no último ano, assim, 2025, foi bem marcado por isso. Um monte de tecnologias novas, 24, 25. A gente testou uma série delas. E isso deu muito ganho de produtividade para o profissional paciente intraconsulta. Assim. Então, o profissional não precisa mais ficar necessariamente anotando, consigo transcrever, eu ganho qualidade de contato paciente-profissional e ganho uma capacidade de coleta também de informação, porque para ser cruzada depois, estabelecendo padrões e tal. Então, tenho também o elemento de produtividade, experiência e eficiência, né? Como você falou, por exemplo, conseguindo mapear quem é urgente e assim alocando o recurso. Muito legal essa parte de captura do comportamento da pessoa durante a anamnese. Eu não sabia que isso estava acontecendo, acho que vou até pesquisar mais, porque eu acredito que nós, como seres humanos, a gente não consiga revelar tudo, ou a gente até escolhe não revelar tudo durante uma consulta, né? Então, acho que esse tipo de tecnologia pode ajudar bastante. A gente tem, na Nilo, acreditado muito que a gente precisa colocar o paciente certo de frente da pessoa certa, o mais rápido possível. E vocês trouxeram elementos, o doutor falou avatar, porque o avatar para nós se traduz em agentes de inteligência artificial, que são treinados para fazer algum tipo de classificação. Isso já está, alguns dos nossos clientes já estão validando isso, né? Que é a capacidade de eu entender, acolher e distribuir, né? Eu entendi que eu sou demanda e distribuir essa demanda para uma pessoa que vai receber. Então a gente vê vários pontos hoje, por exemplo, a gente já tem na Nilo, quando a pessoa conversa no chat, eu pego análise de sentimento. Interessante, né? Antigamente era uma coisa que tinha que te perguntar um NPS, um nível de satisfação, e agora já tem um indicador
que é o sentimento que a pessoa está trocando. Então, eu já consigo ter um dash, um painel mostrando que ele apresenta ansiedade na conversa, felicidade na conversa, coisa que há pouco tempo a gente não ia pensar nisso, porque a IA entrou para fazer vários pontos de aresta. Então, assim, esses dois elementos a gente acredita muito, que são os avatares, os agentes de IA para ampliar as capacidades, e aí a gente está falando que não é uma substituição da pessoa para fazer a consulta, é justamente dar capacidade para que eu chegue a mais pessoas e distribua esse contato e capturar como a pessoa está reagindo nisso. E aí eu queria realmente dar um duplo check nessa questão da inteligência artificial para vocês, para a gente finalizar, já passar para o bloco de pessoas, finalizar esse bloco da tecnologia, mas o quanto que a AI hoje vocês enxergam como possibilidades de mexer no serviço de vocês. Você é um serviço bem digital, mas você é um phygital, né? Uhum. Você já está... E aí acho que também, deixar essa primeira pergunta para você, em termos de como a tecnologia mais a IA vai conectar nesse mundo phygital. E como é que você vê? E como, aí para você, Lucas, como é que a IA está sendo repensado? Você já era uma empresa de tecnologia, como é que você está olhando agora a AI e fala, cara, eu preciso repensar esse modelo? Particularmente no nosso caso, né, que é realmente uma unidade digital, né, a gente tem um espaço físico de fato e um cuidado físico aos pacientes, além de todo um cuidado digital. A nossa premissa para sermos digital era justamente assim: o paciente que está no digital ele precisa ter uma experiência semelhante ao paciente que está no físico. E vice-versa, né? O que está no físico também precisa ter uma experiência garantida no digital, porque isso vai mantê-lo engajado no tratamento, mesmo quando ele está distante da unidade, né? Então, muitas tecnologias que a gente vem implementando ali envolvem desde coisas simples como, por exemplo, um QR Code na sala de espera, onde o paciente pode entrar numa plataforma com uma prática meditativa, por exemplo, ali na própria sala de espera. Isso já o engaja a entrar na plataforma, onde ele vai ter acesso a outros conteúdos e outras questões. Nosso desejo é que dentro dessa plataforma, sim, eu tenha um agente, de fato, que vai qualificar os conteúdos e personalizar para esse indivíduo. Uhum. Tanto o que está no físico, quanto o que está somente no digital. O do digital ele já vai entrar por essa via, né? Então, eu entendo que a IA especificamente, depois de validada, pode trazer realmente muitos benefícios para engajar o paciente no tratamento quando ele não está no contato humano. E ela pode ser esse elo de link, esse elo de conexão do físico para o digital. O agente pode ser... entendi o seu ponto. Então, você tem que garantir a experiência entre dois mundos e o agente pode ser a pessoa que vai unir esses dois mundos. Exatamente. Perfeito. E você, Lucas, como é que você está reinventando lá com a IA agora? Uma necessidade, né? Se reinventar. Uma pauta constante com a gente lá. Eu acho que vai muito além de agentes, né? Tem muitas possibilidades, assim. A gente está no início disso ainda. Acho que teve uma... Não sei se você sentiu lá, Zoldan, mas uma certa ansiedade dos profissionais, assim, né? Quando começaram a aparecer esses agentes aí, quando saiu esses dados de que tem uma grande porcentagem das pessoas que usam o GPT para fazer terapia, do tipo, será que eu vou? Como foi com os médicos, né? Quando chegou a telemedicina. A gente sentiu um pouco disso. Mas, cara, eu acho que eu aprendi, assim, nesses anos de saúde, que tem um certo conservadorismo necessário e importante, assim, né? A gente tem muita ineficiência operacional ainda. É absurdo, assim, é uma coisa muito relevante. Estou falando da Telavita, mas no geral. Então, eu acho que o primeiro grande valor da inteligência como um todo vai ser trazer eficiência operacional. Reduzir desperdícios, trazer mais precisão de alocação de recurso, ou seja, entender quem precisa de cuidado, quando precisa de cuidado e entregar esse cuidado da forma mais eficaz possível, né? Acho que vai um caminho relativamente longo até a gente começar a falar e ver pessoas realmente tendo desfechos positivos, assim, sendo tratadas por inteligências como um todo. Mas a gente vê em 3 grandes pilares, assim, a aplicação é como a gente está estruturando hoje, a gente tem equalizado conforme possível. Tem essa parte de coleta de dados, então anamnese, diagnóstico, pré-diagnóstico, a intervenção, entre-intervenção e o pós-intervenção, que é o processamento desses 2 blocos de dados para gerar a prevenção, para gerar a personalização. Então, dentro da coleta, a gente tem muito estudado como é que a gente consegue... Um dos grandes desafios é o engajamento quando você vai falar de gestão populacional, né? Você ter uma alta porcentagem da população respondendo um formulário é um grande desafio histórico. Isso aí tiveram várias tentativas de resolver.
E eu acho que a IA entra um pouco aí. Então, se eu consigo falar de forma personalizada com você, numa linguagem natural, no momento que você quer, facilitando a sua compreensão. Não precisa mais ficar sim ou não, 1 a 5, mas você pode mandar um áudio e através desse áudio eu capto essas mesmas informações. Consigo, dentro de uma escala, evidentemente, colocar você na mesma classificação. Acho que tem um ganho muito grande aí. Acho que vai revolucionar a capacidade de conseguir coletar informações populacionais como um todo, que é basicamente falar com quem não está doente, né? Você não tem muito motivador para fazer isso, então tem que reduzir essa barreira de fricção. E aí eu tenho agentes fazendo isso já, inclusive testes muito legais que a gente fez com a Nilo especificamente. Aí eu tenho intraconsulta, né? Que é como é que eu consigo dar mais capacidade de assertividade potencial para esse profissional que está fazendo a consulta ali. A gente tem um grande estresse de remuneração pela subfinanciamento que a gente falou, de profissionais, né? Saúde em si, enfim, tem várias questões que justificam isso, mas como é que eu consigo ter profissionais capacitados e alinhados ao protocolo, que é um grande desafio que a gente tem na Telavita. Aí a gente tem testado agora um copiloto, que é como é que em real time eu consigo te dar sugestões de intervenção baseado nesse caso, que a gente já captou esse padrão ali, e você vai validando ou não validando, né? Não é direcionar, mas ser um copiloto, um suporte para esse profissional. E o terceiro e último, eu diria que é muito de machine learning, assim. Como é que a gente pega esse bocado de informações, processa eles, extrai o que é informação relevante e aprende com esse processo ao longo disso. Como é que eu garanto que o próximo aplicação do protocolo vai ser melhor do que a última, né, de forma geral, assim. Mas isso com um calçamento meio conservador, que não adianta de ficar falando de terapeutas por IA ainda, de diagnósticos super precisos. Eu acho que isso vai um tempo ainda. Eu não consigo nem agendar minha consulta ainda. Pois é, exatamente. Estamos discutindo o maior ganho que a gente fez. A gente tem um cliente nosso que usa lá os agentes, e o maior ganho dele foi conseguir agendar as consultas. É por aí. Só um processo de autoagendamento mais inteligente. Isso. Já melhoraria muito. A gente teve aqui no podcast passado, foi o Edgar, né, e o Grupo Fleury aqui falando sobre os agentes, e foi isso, tipo. Teve uma fala que foi até engraçada, que foi tipo a enfermeira conseguiu agora ir para casa no tempo certo, porque ela não ficava no WhatsApp lá fazendo os agendamentos que ela precisava fazer. Pois é. Então, assim, essa frase sua é muito interessante, porque tipo, o mar está tão alto em coisas que tem um ganho muito rápido e que ela já poderia dar vazão para os profissionais de saúde, né? E a gente ainda está... Acho que tem um romântico, que a saúde sempre tem um romântico, mas tem a coisa prática. Gente, e se isso aqui entrar, a gente resolve rápido. Quer um exemplo? Agora, você viu que foi aprovada as receitas controladas de psiquiatria? Pelo amor de Deus. Faz uns 2 anos a gente montou uma estrutura. A gente até pode ser considerado Fichtel, aliás. Aqui, a gente nunca falou disso, mas a gente teve que montar uma estrutura logística para entregar as receitas controladas de psiquiatria. Tem pacientes em todas as cidades do Brasil, basicamente. Você tem que distribuir. Distribui fisicamente. Então, o paciente foi atendido agora, em 1 hora, e pode demorar 7 dias para chegar no Pará a receita dele para ele conseguir comprar. Pesadelo logístico. Cara, foi uma grande experiência, assim, porque a gente, mais uma vez, de origem digital, e foi isso. Aí o paciente tinha que aguardar, e a gente tinha um processo logístico, tinha que ir lá, entregava, ele confirmava o recebimento, aí ele poderia comprar o medicamento, aí ele poderia começar o seu tratamento. Aí, recentemente foi aprovado isso. Acho que isso eram uns 18 a 20% das receitas totais, acho mais ou menos uma isso. coisa tão simples. E já tem tecnologia muito mais seguro do que fazer naquele talonário horroroso. Então vai. Mas você tá vendo, isso explica um pouco o momento que a gente tá, assim, pra não ser romântico demais e falar que a gente vai chegar na Lua sem conseguir atravessar a rua, sabe? Exato. Inclusive, eu acho que talvez a próxima pergunta seja: como é que vocês estão mensurando esses avanços? Outro desafio, né? Porque é isso, acho que a gente tem dificuldades ainda de coleta das informações, então traz complexidades para a mensuração, né? Mas particularmente a gente está investindo muito na questão realmente de mensuração de desfecho, né? Então, além de toda a mensuração volumétrica, além de cuidar de toda a parte de indicadores de produção, o nosso foco principal é em indicadores de desfecho, né? Como eu consigo, por meio de ferramentas validadas, mas com boa usabilidade, porque é isso, o paciente também cansa de ficar preenchendo o questionário, ele cansa de... Então, outras formas, de fato, de aplicar isso seriam muito bem-vindas, mas hoje ainda muitas limitações. A gente pode fazer por WhatsApp, a gente pode fazer de formas diferentes, mas ainda assim é um questionário que precisa ser preenchido.
né? Que são, de fato, os questionários validados que vão me dar uma perspectiva de gravidade da situação, do caso daquele paciente, né? E uma perspectiva de se as minhas intervenções estão sendo adequadas para a redução sintomática ou a remissão do caso, a remissão do problema, da doença, enfim, né? Então, essa é a nossa maior fonte de investimento hoje, porque isso nos possibilita criar realmente um dash em que eu possa acompanhar tanto as minhas intervenções, quanto a intervenção de cada indivíduo que está com aquele paciente. Eu posso ver assim, poxa, por que com este terapeuta está funcionando super e com esse aqui não? E não é uma coisa punitiva, mas uma coisa educacional. Ó, o que está acontecendo aqui? Né? Que intervenção que você está usando e que intervenção que ele está usando, que o dele está funcionando e o seu não está funcionando. Porque o problema não é gastar, o problema é gastar errado. Exatamente, exatamente. Aí é a duplicidade desse processo. Nesse dash possibilitaria assim, flags, né? Então o paciente preencheu de alguma forma, e se a gente conseguir outras formas que ele não precise ficar clicando e respondendo. A gente vai ficar conversando com ele, fazer umas perguntas online, tipo, menos rigidez, rápido, papinho, talvez. Passionar, talvez. Como é que você está hoje? Amanhã aquilo me gera um flag, né? Responder que está com ideação suicida. Opa. Pronto, me gera um flag, eu preciso atuar agora. Né? Ou não, ele está seguindo bem. Em 3 meses a gente teve remissão de 70%. A gente prova para as pessoas, de forma geral, que tratamento em saúde mental funciona, porque ainda há muito descrédito por conta exatamente de estigma e dessas outras barreiras. A gente tangibiliza para as pessoas, olha só, estou te falando aqui, e estou te mostrando aqui. Né? A gente tem desfechos positivos. Né? Porque a gente sabe que tem, mas é difícil ainda de mensurar. A gente falando de... Vou passar rapidamente sobre entender as pessoas nesse processo, né? E eu acho que é uma construção de confiança. Eu queria entender da visão de vocês o quanto hoje as pessoas precisam dessa confiança, esse elo, para realmente engajar. Porque, novamente lembrando da situação, tipo, é muito comum a pessoa falar assim, a culpa é esse psicólogo, esse psiquiatra não me entende, não gosta dele. Mas, na verdade, é ele que não está querendo gerar um elo de confiança. O quanto a confiança é importante para o processo do cuidado e o quanto isso vocês trabalham nessa mudança do estigma, né? Mudança desse... Eu preciso confiar, mas eu preciso que você também entenda que você tem uma situação de saúde que precisa ser tratada. Cara, eu diria extremamente importante, assim, né? Sobre 2 aspectos, sobre 2 dimensões, talvez, né? Eu acho que existe a confiança paciente-prestador. Tem que ter um vínculo paciente-prestador, paciente-telavita, e tem que ter um vínculo paciente-profissional, né? Acho que a confiança tem que ser essa triangulação tem que ser muito bem feita. É um grande desafio, acho que não tem uma fórmula para isso, mas tem as nossas experiências, o que deu certo, o que não deu certo, né? O que deu mais certo, pelo menos. Eu diria que é extremamente importante. A gente viu que o engajamento de pacientes que passam por um produto Telavita, que a gente tem um cuidado coordenado em si, não são todos os nossos produtos que distribui isso, né? Que eu tenho o seu navegador de cuidado, que é uma pessoa que recebe, te explica o que é a Telavita, te explica o que é o programa, te explica o que é o protocolo, quanto tempo ele vai durar, o que a gente espera com ele, faz uma espécie de um compromisso. Esse paciente ele dura 2 vezes mais, ele engaja 2 vezes mais, no processo. Por vários motivos, mas um dos motivos que a gente atribui isso é a confiança que ele gera com a gente. Por quê? Quando ele tem um problema com o primeiro profissional, ele não some, ele volta pra gente e fala, olha, eu tive um problema. Você pode me ajudar com outro profissional? Então estabeleceu-se um vínculo ali no início, né? Então o primeiro ponto eu acho que é isso, a confiança de que tem um humano que está cuidando junto dele nesse processo. E o segundo ponto, que tem acho que 2 dimensões, é essa parte do vínculo profissional paciente, né? E aí tem várias questões, é uma questão bem complexa, essa acho que ninguém conseguiu resolver muito bem ainda, assim. A gente faz de uma forma, um grande esforço, mas ele é um tanto quanto manual ainda. Que é sobre 2 aspectos, que é isso que o doutor falou. Gerar o vínculo, né? Eu ter uma confiança de me abrir com você, especificamente para a psicoterapia nesse caso aqui. É um processo muito, muito complexo, tem várias variáveis subjetivas. Aí pode ser que seja a cor da sua pele, pode ser que seja suas crenças, seus valores são semelhantes ao meu. Como é que a gente modela isso para otimizar quem, né, estaria mais próximo, que é um pouco do que você falou. E o outro é que dentro disso, falando em gestão de saúde, não é só isso também. Eu preciso que seja um profissional adequado para o seu caso, mano. A gente não quer gerar um vínculo para que você
fique somente confortável, vou dizer assim. Então tem que ter um vínculo e uma eficácia de link. E aí, mais uma vez, o que sustenta isso é mostrar cuidado. Então a experiência do paciente é uma coisa que foi muito subinvestida, talvez, no passado, e a gente investiu muito com a Mesa Tel Aviv. Essa foi a grande pauta, assim, ter uma boa experiência. Então facilitar o acesso, garantir que tem alguém navegando você, garantir que tem alguém para te dar um suporte quando as coisas não derem certo. É muito comum você não ter o vínculo estabelecido na primeira consulta, né? É muito comum, esse é um dos grandes desafios, inclusive. Mas uma vez que eu tenho um vínculo com a clínica, eu volto lá no meu navegador, eu volto lá, vocês podem me ajudar, não deu, e a gente consegue daí dar uma outra camada de cuidado, né? Então assim, o vínculo é absurdamente importante, eu diria. Em números a gente está falando de quase o dobro, uma vez que estabelecido, de engajamento. Acho que tendo em vista que a gente vive uma sociedade com uma crise de confiança, né? Então, acho que tem esse ponto a ponderarmos também, né? Que é isso, assim, se a gente for olhar um pouquinho transição do tipo de sociedade que a gente vive, né? A gente vivia uma sociedade que era chamada sociedade disciplinar, né? Que tinha um órgão ali, um grupo de pessoas que tinha acesso ao conhecimento, e esse conhecimento ele era distribuído de uma forma não tão positiva também, mas de toda forma sabia-se qual que era a regra que você tinha que seguir para que as coisas dessem certo, né? Hoje a gente vive uma sociedade de desempenho, onde somos metrificados a todo tempo, exigidos de excelência a todo tempo, exigidos de performance a todo tempo e colocados à prova a todo tempo nas redes sociais e no mundo de forma geral. Isso traz uma fluidez muito maior para as relações, uma superficialização das relações, né? E torna-se cada vez mais difícil estabelecer essa confiança. Então, se já existia antes uma dificuldade de vinculação, hoje esse desafio é muito maior. Então, em termos de ferramentas, a gente não tem muita ferramenta de fato, e acho que não é um problema que está sendo mirado hoje, inclusive, e que precisa ser melhor visto. A questão de criação de confiança, seja de confiança com a instituição na qual você executa teu cuidado, porque isso vai ser transferido para o profissional que está naquela posição. Então, isso facilita o vínculo e a confiança no profissional quando existe uma confiança, de fato, na instituição, né? Então, acho que trabalhar, de fato, essa questão de confiança é essencial. Posso fazer uma adição aqui? Esse ponto muito bom, doutor, que você colocou do... Eu tive uma conversa recentemente com uma cientista social, e aí ela estava falando, abriu meus olhos, assim, falando um pouco sobre isso, a crise de confiança que a gente está iniciando. Ela falou que isso vai se agravar muito mais. Muito. Né? Daqui a pouco eu vou ligar pro Zoldan e eu não sei se é o Zoldan ou um robô dele que tá falando comigo. Inteligente. A gente vai se falar por vídeo, eu não sei se vai ser a Adriana ou é o robô, o holograma dela ali. E a nossa sociedade é baseada em confiança, né? Então, os vínculos, né? Eu tô aqui porque minimamente eu tenho uma relação de confiança. Eu sei que vocês não vão me... minimamente isso, né? Então, assim, eu acho que a gente saiu usando agentes e inteligências para... sem ponderar isso, é um risco muito grande, né? É um risco muito grande. Eu acho que num sistema financeiro, por exemplo, quando você liga para resolver seu problema com um cartão de crédito ou com a sua telefonia, se tiver uma boa inteligência artificial, você não vai fazer muita questão de falar com... O problema é que não tem nenhuma muito boa hoje, né? Eu já saí porque só tinha inteligência artificial. Eu falei, não vou ficar aqui. Não consigo. Mas se tivesse uma que funciona bem, é eficiente, consegue rapidamente colocar você... né? Eu quero uma... Agora, na saúde... Existe um lugar de cuidado esperado, assim, já, né? Eu quero eficiência, não quero ficar na fila, mas eu preciso de um toque humano, eu preciso que alguém... Eu preciso de... Então, fila. O ponto é como que a gente otimiza isso. Que tem gente que precisa, tem gente que não precisa, né? O problema é a fila, é a tal fila. Essa fila aí, essa daí que a gente... Você falou, mata alto. Se eu atacar o problema da fila e colocar mais pessoas, você tem profissionais qualificados, capacidade de fazer o vínculo, e tem filas e tem dificuldades, e eu não consigo... Eu me perco nesse processo, e a gente está discutindo uma coisa que até... a gente está chegando quase na nossa reta final aqui, de uma visão de futuro, né? Uma visão para onde nós estamos indo, né? Já trouxeram alguns elementos dentro da nossa conversa, mas acho que é bom a gente dar um duplo check nisso aí. Eu acho que agora que a gente está chegando no fim, infelizmente, que a conversa está ótima, que conselhos vocês deixariam, ou que conselho principal vocês deixariam para outros gestores da área da saúde que querem investir em programas digitais de saúde mental? Bom, acho que o meu conselho principal
seria: avalie o tempo do teu negócio. O tempo do teu negócio ele é diferente do tempo de desenvolvimento da IA. Você precisa aprender a casar esses tempos. Né? Cuidado para você não se atropelar com algo que não tem validação, principalmente na área de saúde, com algo que não tem evidência de fato. Né? Então, tenha este conservadorismo, mas seja arrojado o suficiente para explorar, pilotar, desenvolver, né? Porque é isso que vai te dar, obviamente, um diferencial. Então, é necessário investir, mas sempre com uma ponta ali de cautela, né? Por conta, de fato, de validação. Hoje a gente tem mais de 150 mil diferentes tecnologias para a área de saúde, né? De health techs criadas, sendo que, de fato, em termos de validação, menos de 2% delas possuem. Então, tem que tomar cuidado. Nossa, faço das suas palavras as minhas, assim, acho que é muito da minha crença, mas para tentar trazer um outro conselho, né? É isso, acho que é ponderar esse romantismo e a realidade, entender bem que problema você quer resolver, entender bem qual que é o problema que existe dentro dessa sua instituição, né? Eventualmente é só um grupo de, sei lá, eu quero dar benefício, só quero dar realmente só acesso, mas aplicar essa metodologia de produto, se eu posso dizer assim, para entender quem você quer atender, qual é o problema real que você tem e para buscar a solução correta. Né? Eu acho que existe uma baixa conscientização, uma baixa consciência, muitas vezes, desse tomador de decisão final ali. E um segundo que é muito importante para transformar, acho que a qualidade desse cuidado é trabalhe seus dados também. Você precisa colocar a mão na massa para que as coisas funcionem. Não dá para você terceirizar para um prestador um problema que tem 25 anos dentro da instituição. Então, assim, eu acho que você precisa ter uma clareza de qual o nível de trabalho que você também vai ter que ter se você realmente quer fazer uma diferença e trabalhar, né? Porque é muito importante isso. Foi muito comum na nossa experiência, assim, do tipo, pô, toma aqui essa batata quente, e aí, pô, não tem resultado, mas calma aí, é uma questão, né, ambiental, estrutural. Então, assim, acho que são essas duas coisas, né? Esse ponderamento entre que nível de inovação, qual problema você realmente quer resolver, e uma consciência do que dentro de casa também vai precisar ser feito para que isso tenha um impacto relevante, né? Para que isso tenha um ROI relevante, para que isso tenha um retorno, seja de qual um ROI relevante, seja de qual natureza for, para você e sua instituição. Você trouxe um ponto que eu já estava engatilhado essa pergunta aqui, porque depois da regulamentação, a preocupação das empresas, o que está virando o mercado, e você trocou, né, no ROI. Né? A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de uma coisa que o Dr. Zoldan trouxe, o impacto, impacta mais que a oncologia no mundo. E como eu mensuro isso, como é que as empresas vão ter que se preparar, sabe? Acho que, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma oportunidade que se abre para a gente ter clareza dos impactos e medir os resultados disso. Como é que vocês enxergam isso? Para as empresas, na mudança, né? Principalmente o que vai acontecer com elas, e principalmente como é que, na visão de vocês vão começar a melhor mensurar esse ROI desse projeto? Olha, parte da nossa dificuldade... ROI é uma pauta muito quente, né? Daria outro videocast. É uma pauta muito quente, porque, não sei, hoje em dia a minha impressão é de que muitas das pessoas que procuram nem entendem o que é o ROI direito, assim. Só querem. Só querem. Qual que é o ROI, mas nem entendo em qual parte da equação do meu gasto que você... Então, assim, eu acho que é muito difícil. A gente fez muitos esforços assim, diferentes para conseguir mensurar o ROI desses programas em diversas naturezas. Saúde mental está correlacionada a diversas outras patologias, seja dentro do universo de planos de saúde ou do universo corporativo. O ROI em saúde mental ele não vem rápido. Não existe 3 meses, 6 meses. Não existe isso. Não existe. Eu posso ter um ROI, evidentemente você tem um caso crônico ali, fez uma intervenção pontual, ele não foi para uma internação, algo do tipo, mas não é assim que funciona o programa. Não é assim que funciona, né? Então, essa é uma pauta muito difícil, uma pauta de longo prazo, na nossa experiência, acima de 18 meses. Se você tem capacidade de cruzar e trocar dados também. Então, na média, quando você olha... Fala-se no ROI de 4, acho que o OMS fala disso. A gente fez alguns testes ali, deu até mais do que 4, menos em outros. Mas é investimento de longo prazo.
Então, 18 a 24 meses, eu diria que é um período assim que você começa a ver resultados em níveis de afastamento, em qualidade de vida de alguns departamentos, por exemplo, em níveis de internação e acesso ao pronto atendimento, que é uma métrica que a gente olha, e coisas dessa natureza. Assim. Mas quando você atinge esse momento, aí depois vira uma engrenagem para as empresas de qualidade, né? Porque aí você já começa a ter uma população gerenciada, né? No universo empresarial, desde que você tenha uma intervenção no ambiente, uma intervenção populacional mesmo, aí sim você altera o padrão ali mesmo. Porque às vezes você pega só uma população que já está pré-sinistra ou sinistrada e trabalha em cima dela, você não muda o ambiente ele causa, então você não muda o ciclo de adoecimento, eventualmente, né? Mas tem cases de empresas muito legais. Cita um ainda da Telaveta que vocês trabalharam. Empresas? Cara, tem cases... Acho que o Wise tem um case muito legal. O trabalho que eles fazem lá é incrível, assim. Não é porque tá aqui não, mas de fato, assim, o trabalho que eles fazem lá é um trabalho muito bonito. A gente, basicamente, uma extensão de cuidado ali. Mas o trabalho de gestão que eles fazem é um trabalho muito diferenciado. Imagino que você saiba disso, mas a gente tá com essa ponta em várias outras empresas, né? E um outro que me surpreendeu muito, a Polícia Militar. A gente tem de 150 mil vidas do Polícia Militar. O trabalho que eles fazem é de muito valor, assim. Eu tenho um grande respeito. A gente é plugado dentro do CAPS da polícia. E é uma extensão desse cuidado também. A gestão que se faz lá dentro é muito legal. E aí você tem desde frentes de intervenção individual, populacional, onde está a lógica de promoção e prevenção de saúde, né? Então acho que são dois cases muito legais, assim. E Gol Linhas Aéreas também é um case muito, muito relevante, assim, de que dentro de 18 meses ou 15 meses com eles, assim, a gente viu uma transformação muito legal, fez uma sensibilização de liderança, capacitação da liderança, que é, acho que a maior alavanca, eu diria, hoje na nossa experiência, né? Quando você tem uma liderança que compra a ideia, que absorve esse conhecimento, que pode ser, né, promotor da saúde ali dentro, que reconhece quando você pode não estar bem, isso faz acelera todo esse processo como um todo. Acho que esses são os exemplos. Acho que, concordando com o Lucas, né, acho que a avaliação de ROI em saúde mental é muito complexa. Existe uma confusão entre ROI, custos evitados. Então, acho que também tem que tomar um cuidado, que não é tão fácil assim chegar de fato a esse resultado. Tem um artigo bem interessante, um relatório da Câmara de Comércio Americana, que eles falam de fato que a expectativa de ROI, inclusive, em programas de saúde mental, é entre 3 e 9 anos. Então, 18 meses ainda é muito pouco, inclusive, assim, até para... Que bom que já estão chegando resultados, mas é um processo longo, né? Porque envolve, como o Lucas colocou, treinamento de liderança. Envolve mudança cultural, e mudança cultural não acontece em 6, 12 meses. Né? Envolve um processo de conscientização. Envolve que as pessoas aprendam novas técnicas e formas de lidar com questões de saúde mental, de fazer detecção precoce, de criarem aspectos comunitários. Então, um programa de saúde mental está longe de ser, de fato, somente um atendimento assistencial. Né? Um programa corporativo de saúde mental, ele envolve treinamento, capacitação, mudança cultural, assistência em si e toda uma revisão de processos de trabalho, e é isso que, obviamente, toda a atualização da NR01 exige, né? Mas que você faça uma revisão dos teus processos de trabalho, mitigando fatores de risco psicossociais, que é esse ambiente que adoece as pessoas, ou essa forma de executar o trabalho que adoece as pessoas mentalmente. E é isso que precisa ser modificado, para além, de fato, de oferecer tratamento a quem já está em dano. Né? Então, isso traz complexidade, de fato, para uma mensuração de ROI. Não sei se ROI é a melhor forma, inclusive, de mostrar o trabalho do programa de saúde mental. Né? Acho que VOI é talvez muito mais interessante e outras técnicas que vem se discutindo, que é o retorno em saúde, por exemplo, são métricas talvez mais interessantes para se apresentar, de fato, um resultado de um programa de saúde mental. Gostou, Adri? Muito. A gente poderia ficar aqui mais um tempinho, né? Mas... O que você achou? Conversa muito elucidativa, muito bacana mesmo. Eu estou saindo daqui com muito mais perguntas do que a gente preparou para vocês. E eu espero que a gente possa continuar offline essa conversa, porque ela é muito, muito legal mesmo. E eu tenho certeza que quem assistiu a gente, quem ouviu a gente até agora, aprendeu bastante. Eu queria deixar aberto aqui sempre... ao final, né, tem muitas lideranças, espero, né, nos ouvindo, nos assistindo,
e pensando e refletindo como mudar o seu negócio e pensar e repensar. Acho que a saúde ela permite a gente estar sempre repensando. Mas eu queria deixar o microfone aberto para vocês e as considerações finais aqui, uma mensagem para quem está nos vendo e ouvindo. Boa. Mais uma vez, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, sempre muito bom. Sou um grande admirador do trabalho de todos, o trabalho que vocês fazem lá, esse trabalho do Dr. Luiz Oldan, o trabalho da Nilo. Acho que são pessoas sérias, assim, que têm uma intenção, uma intencionalidade muito, muito genuína, assim, com as causas que escolheram adotar, né? Eu acho que a gente está aqui num ambiente falando de tecnologia, com pessoas que estão usando tecnologia, mas acho que a minha mensagem principal, assim, falando em saúde mental, é que realmente é uma crise que está no seu início, assim, talvez uma epidemia escondida, e que não é a tecnologia que vai resolver esse problema per si. Eu acho que precisa de compromisso, precisa de coragem, precisa de intencionalidade para mudar. Talvez a arquitetura do trabalho, a ergonomia do trabalho, a arquitetura da vida, o estilo de vida, para a gente começar a ver um resultado de fato. E não é opcional. A gente precisa fazer isso, né? A questão é como e quando a gente vai fazer isso. Então a mensagem é essa. Acho que é uma mensagem de compromisso individual também. Assim. Não são tecnologias pontualmente, nem a IA aqui, nem um agente ali. Evidentemente, esses são agentes catalisadores para acelerar esse processo, mas existe um compromisso pessoal de nós como gestores, de nós como seres humanos, sociais, civis, assim, no processo de transformar a realidade que a gente tem hoje, que não é muito feliz, inclusive muito triste, com saúde mental. Então, mais uma vez, obrigado para quem ouviu a gente, obrigado pela participação e convite. Também só tenho a agradecer, né? Acho que, de fato, estamos aqui entre players genuinamente preocupados com a questão de saúde mental, né? E como mensagem final, eu, próximo do que o Lucas trouxe, né, deixaria aqui realmente esse awareness, né? Essa sensibilização para as pessoas, de que a gente fala muito sobre saúde mental, inclusive, mas eu vou aqui usar o termo que, na verdade, é o termo correto, né? Transtorno mental. A gente precisa olhar mais para a questão relacionada aos transtornos mentais. A gente precisa de novas soluções. A gente precisa de mais investimento. Não é um problema trivial. É a grande causa de perda de produtividade global e não vai deixar de ser até 2050. É a grande causa de adoecimento e de incapacidade das pessoas. É o desafio da década, né? E a gente está num momento que ou passamos a de fato desenvolver novas estratégias, novas formas de cuidado e novas formas de cuidado sociais, inclusive, né? De cuidado aos fatores determinantes sociais da doença, ou talvez a gente chegue num ponto em que as coisas se tornem extremamente desafiadoras. Perfeito. Aproveitando, a gente trouxe uma lembrancinha para vocês, para celebrar esse momento, para vocês se lembrarem dele no futuro. Obrigado. E para quem acompanhou a gente até agora e quiser saber mais sobre como a Nilo pode apoiar a construção de programas de saúde mental ou programas digitais de outras várias áreas da saúde também, nos sigam no YouTube, no Instagram e também no LinkedIn. E vão no nosso site, chamem a gente, sinal de fumaça, o que for necessário. Vai ser um prazer conversar com vocês. E, por favor, não deixe de dar aquele like maroto, compartilhar, né? Sempre bem-vindo aí. Fala para aquele seu colega, seu gestor, seu amigo, quem está realmente engajado no tema para ouvir, né? Ver essas pessoas aqui são pessoas brilhantes e com certeza me agregou muito, espero que tenha agregado vocês. E obrigado pela companhia. Até a próxima, no próximo NiloCast.